Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte, linha e passe, comentando tudo sobre esse jogo aí, né? Entre Corinthians e o América de Cali, onde o jogo terminou empatado 1-1 aí, né? Com alguns lances polêmicos durante a partida aí, que a imprensa vai repercutir tudo. Então assista até o final, não perca nada sobre o Corinthians aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Corinthians, nas competições sul-americanas este ano, segue decepcionando, hein, Geode? Ficou difícil agora, continua em terceiro no Grupo C. Pois é, William, boa noite para você, boa noite para todos. A gente tem falado muito nessas Libertadores e Sul-Americana de times brasileiros que não jogam tão bem assim, que não fazem grandes atuações, mas vencem. Em determinado momento até parecia que isso ia acontecer com o Corinthians, né? Porque eu acho que até que no momento que o Corinthians consegue o seu gol, não é que estivesse jogando bem no primeiro tempo, mas conseguiu fazer o gol, acho que a coisa de repente se encaminhava para uma vitória, mas a gente precisa dizer, né? O empate do América de Cali foi absolutamente justo pelo que aconteceu nos 90 minutos da partida. Acho que, enfim, foi um jogo equilibrado, talvez o América criando até mais. O América finalizou mais, o América teve mais posse, então o Corinthians nem pode reclamar do resultado, um resultado que o deixa em situação complicada para ser líder da chave, porque o mais provável é que o Huracan vença realmente o Racing amanhã, chegue a 10 pontos e o Corinthians aí no máximo poderia chegar a 11, então teria que torcer para o Huracan perder os seus 2 jogos, né? Ou no máximo empatar um e aí a decisão ir para o saldo. Então a situação é bastante complicada realmente neste momento para o Corinthians ser o líder da chave. Segunda colocação, e ter que jogar ali uma repescagem contra alguém da Libertadores, essa ainda é possível, e não vou dizer que é provável, até porque o Corinthians não vem jogando tão bem na competição, mas é bastante possível ainda. Ruim é ser eliminado, mas não é tão agradável assim passar em segundo, porque a gente já falou aqui várias vezes, dizia hoje antes do jogo também, como é complicado nesse calendário você ainda ter que abrir 2 brechas ali para fazer essa repescagem. O Zupac está com a gente, direto da Neoquímica Arena, para falar um pouquinho dessa atuação do Corinthians. Zupac, tá demais esse ano, né? Quer dizer, campeão paulista, Campeonato Brasileiro ali vai se virando, ganhou os jogos agora com a chegada do Dorival, mas é só sair do Brasil e mesmo mudando o treinador, curiosamente, primeiro jogo sem vitória do Dorival é justamente na competição sul-americana. Tá difícil esse ano quando o Corinthians sai do Brasil, hein, meu amigo? Tudo bem? Aliás, o Corinthians estava no Brasil, mas a competição é saindo do Brasil, né? É isso, William. Ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esportes. Não foi um bom jogo do Corinthians, claramente não foi um bom jogo do Corinthians, com bola e sem bola também, né? Porque com bola o Corinthians construiu muito pouco, ficou pouco tempo com a bola dentro de casa, foi um time pouco eficiente quando tinha posse, e sem a posse, especialmente no segundo tempo, foi um time que teve muita dificuldade para recuperá-la, né? Para diminuir o espaço, a chamada pressão pós-perda ou a intensidade sem bola. Foi uma marcação organizada, não foi um time desorganizado, mas foi um time que não conseguiu recuperar. E aí foi controlado pelo América no segundo tempo. A diferença do primeiro para o segundo tempo é que no primeiro tempo, mesmo com menos posse, o Corinthians conseguiu fazer algumas transições, ter alguns contra-ataques e a partir daí oportunidades de fazer o 2-0. No segundo tempo, após o gol de empate do Navarro, o Corinthians continuou com menos posse, mas não conseguiu contra-atacar. O segundo tempo foi de absoluto controle da equipe do América. Só na reta final, no abafa, o Corinthians tentou um pouco. É perfeitamente natural que apenas no terceiro jogo do Dorival a fluidez do jogo seja ainda muito tímida, muito travada. Mas mesmo dentro desse cenário, foi um jogo ruim do Corinthians que a partir de agora, William, é all-in na Sul-Americana. Primeiro lugar dificilmente será. Para passar em segundo, vai ter que vencer os 2 jogos fora de casa. Não vai dar para negociar com a Sula. Ainda olhando para o Campeonato Brasileiro, o Corinthians também não pode titubear, o Corinthians se enrosca aí nas competições. Ô Pedrão, tudo bem? Tudo bem, Emílio. Abraço a você, Léo, Jean, Vitor, ao Zupa lá no estádio. Vou pegar carona no comentário do Zupac no segundo tempo, como ele perde o controle do jogo, né? Acho que foi esse o termo que o Zupa usou, de controle. Como ele perde o controle, como ele não consegue jogar. Então, olhando para o segundo tempo, olhando para o que o Corinthians não consegue fazer nem em casa, tem que ganhar o 5º jogo, tem que ganhar o 6º jogo. O problema não tem sido exatamente onde o jogo é, ou contra quem o jogo é. O problema tem sido o Corinthians. Então, assim, o América de Cali, se eu não me engano, ele tem 2 jogos em casa, 1 ou 2 jogos em casa.
O Huracan tem 2 jogos em casa. Um jogo do América de Cali e 2 jogos do Huracan. Isso. O Corinthians não tem nenhum jogo em casa e o Corinthians não joga. Não dá sinais que não, ele vai sair, mas ele vai fazer o resultado. Ele vai sair, ele vai tentar, quem sabe, beliscar, sonhar com o primeiro lugar. Então, esse Corinthians que eu estou de acordo com o Zupa, o primeiro tempo, inclusive, poderia ter resolvido. Quando ele começa a entender que a saída, a movimentação, o Yuri arrascando, bagunçando a linha de defesa, né? Do adversário, leva o zagueiro quase lá no meio de campo, dá espaço pro Mendes, é assim que dá o segundo gol, tem oportunidade até de fazer o segundo. Quando ele não mata o jogo por aí parece que falta passar um filme, que é um Corinthians que não resolve, não é seguro. Poucas vezes na temporada a gente tem uma atuação para virar e falar, é assim, não sofreu, controlou. Então a má notícia pro Corinthians não é tabela, não é combinação, não onde vai jogar, a má notícia é o que ele não vem conseguindo fazer contra esses times do grupo dele, William. É verdade. Lembrando, Racing do Uruguai fora, que é o pior time do grupo por enquanto, e depois o Huracan, que por enquanto é o melhor time do grupo. Essas 2 equipes vão se enfrentar na próxima quinta-feira. O jogo será no Uruguai e a gente vai ver quais são as possibilidades. O Corinthians, de repente, torcendo para o Racing, né? Se está pensando num primeiro lugar, torcendo para o Racing, porque vai ter confronto direto com o Huracan, aí embolaria tudo. Vitor Birner, o que mais te decepcionou no Corinthians hoje, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Zupac, Pedro, Jean, Léo, aos fãs e às fãs do esporte. Eu não me decepcionei. Porque você já esperava por aí, né? Não, é porque o Dorival chegou há muito pouco tempo. Essa paz de Birner, gostei. Gostei dessa paz, eu não me decepcionei. Não decepcionei, tá tudo Não, eu bem. entendo o torcedor do Corinthians estar irritado, triste, porque o time... Porque na emoção do torcedor, e é normal que seja assim, se o torcedor racionalizar muito... Sei lá, uma hora acho que ele para de ver futebol até. Ele quer que o time ganhe, independentemente da qualidade dos jogadores, independentemente do tempo de trabalho do técnico, de qualquer condição externa. Mas o Corinthians tem muito pouco tempo com o seu treinador. Está jogando de uma maneira um pouco diferente do que estava habituado. Eu acho a maneira inteligente. O América tem um trabalho de mais tempo. Eu acho esse grupo do Corinthians, da Sul-Americana, mais difícil do que alguns grupos da Libertadores. Não acho que é um grupo fácil. Acho que porque estava no pote 4 e porque também não teve sorte nas bolinhas, ele acabou caindo num grupo difícil. Fácil não é, mas se ficar em terceiro é uma vergonha. Então, Depois do que aconteceu na Libertadores, não dá. Então, eu acho que a desclassificação ou até a classificação na primeira fase pré-Libertadores, antes do jogo contra o Barcelona, aquilo foi pior do que, por exemplo, empatar contra o América. Aquele jogo contra o CV? É. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Ali é o fundo do poço. Foi muito feio. Ali é o fundo do Eu acho poço. que esse empate contra o América, ele é fruto do momento do Corinthians. O time poderia ter vencido, poderia ter feito um jogo melhor e por isso vencido. Acho que ficou mais perto de perder do que de ganhar. Mas a torcida, e aí aqui eu não tenho que... Eu tenho que entender as emoções, mas eu não tenho que usá-las na hora de raciocinar. Precisa de um pouco de paciência para o Dorival encaixar a ideia dele de jogo. Eu acho que a formação, ela é uma formação inteligente, quando a gente olha o posicionamento dos atacantes, quem jogou no meio campo dentro do possível. E as coisas, aos poucos, devem melhorar. Se não melhorarem, aí vai ficar mais difícil, porque o Corinthians vai ter que procurar outro técnico no mercado. Não é hora de falar isso, obviamente. Calma, meu Deus do céu. É assim, por que eu tô falando? Tá com pressa? Não tem pressa nenhuma. Se as coisas não derem certo, já vai procurar um treinador no mercado. Vale lembrar que eu defendi o Dorival antes de ganhar títulos contra o Flamengo, pelo Flamengo, antes de ganhar o título pelo São Paulo. Acho o Dorival um bom técnico. Só que eu acho difícil, se não tiverem paciência com o Dorival, é isso que eu tô falando, Sim. você achar em algum momento um outro técnico no mercado mais capaz de arredondar a equipe com os jogadores à disposição. Se o Corinthians contratar muito com uma janela de transferência e engordar a dívida, aí podemos falar num outro cenário. Tudo bem. É que sabe o que acontece, Bertozzi? O torcedor que no sábado à noite viu esse time ter 4 no Inter, e vamos combinar que o time da Internacional é melhor que o América de Cali. Eu não estou dizendo que o América de Cali é ruim. Longe disso. Mas o Internacional é um time melhor do que o América de Cali. Concordo. E aí o Corinthians promove uma virada, um jogo de reviravoltas e tal, termina o jogo, 3 gols do Yuri Alberto, o time assim, pô, o Dorival acabou de chegar, já engrenou e tal, etc. E aí vem... Loucura isso aí, né? Vem a dose de realidade. O torcedor mas o torcedor é isso. Aí gera a expectativa. Quer dizer, além de um bom jogo muito rápido, você quer regularidade e consistência. É o que o torcedor... Pô, Birner, você é torcedor de time. Eu? Quando o seu time ganha um jogo, e torce bastante para um time,
quando o seu time ganha um jogo, faz o que fez, por exemplo, o Corinthians contra o Internacional, você cria uma expectativa para o jogo seguinte. Acho perfeito. É isso, o torcedor cria uma expectativa. Só que essa expectativa, se for cumprida sempre, o Corinthians vai fazer grandes jogos até o final do ano e vai ganhar o campeonato. Mas é inevitável você criar uma expectativa. Você fala, opa, ganhou 4, parece que quem sabe a coisa já dá uma engrenada aqui. Qual a diferença dos dois jogos? O torcedor está pensando agora, pô, mas ficou 4 no Internacional, que tem até uma defesa sólida e tal. E aí, agora, o jogo que joga contra o América de Cali, por que essa oscilação? Bom, tem alguns. Tudo bem? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes, o PAC. Primeiro, tem alguma diferença de nome. E pelo menos uma muito relevante, né? O 4-4-2 com o Bidon pelo lado esquerdo. A gente já sabe que o Corinthians sem o Garro é um Corinthians pouco criativo. É um Corinthians que a bola vai passar menos pelo meio-campo. É um Corinthians que vai usar mais a ligação direta. Mas, às vezes, quando você é assim, ou você precisa de muita força física na frente, ou você precisa ter jogadores muito rápidos, muita velocidade, né? De uma maneira de surpreender, de envolver o adversário. E o Corinthians foi lento, moroso, né? Com dificuldade na construção das jogadas. E, sim, poderia. Numa dessas bolas longas até, é uma jogada bem trabalhada que resulta no gol. Mas, no geral, não dava para imaginar o Corinthians fazendo 2-3 hoje pelo que produziu. Então, eu estou de acordo, assim, é um começo, vai ter jogos bons, vai ter jogos ruins, não há tempo para treino e só vai haver nessa segunda pré-temporada do meio do ano, porque o Corinthians fez todos os jogos possíveis, a gente tem batido nessa tecla porque o Corinthians é o único time, né, não é o que mais jogou, né, mas é o time que jogou todos os jogos possíveis. No limite. Desde a segunda fase da Libertadores, final de Campeonato Paulista, está jogando sem parar esse tempo todo. E isso significa não só desgaste, como o Mateuzinho nem foi relacionado hoje. Estava famoso, a nova expressão do futebol, controle de carga, né? Isso, controle de carga. Obrigado, controle de carga. E, sim, mas eu acho que especialmente a configuração do meio-campo hoje deixou o time um pouquinho mais lento, mais moroso, e aí, contra um adversário bem organizado, que é o América, fica mais difícil mesmo. Concordo com o Birner que o empate não é nada de outro mundo, considerando o nível que o Corinthians tem hoje, o nível do América, mas pensando na competição, eu não acho que assim, o primeiro lugar eu acho muito improvável, mas o segundo ele é difícil, porque pela minha projeção, ele deve envolver fazer resultado com o Huracan na Argentina na última rodada. Exatamente. Porque a tendência, assim, mesmo que o Huracan vença os dois. Mesmo que o Huracan vença o América, depois a tendência é o América ganhar do Racing. Sim, né? Então, o América tem esse jogo contra o Racing, acho que na última rodada, né? O América em casa contra o Racing. Esse aí é praticamente certo. Como o Zupac tá falando, acho que imaginar o Corinthians passando sem ganhar os dois jogos é muito difícil. Os três ainda pegam o Racing, né? Porque o Huracan ainda faz o jogo com o Racing, todo mundo ainda pega o Racing, né? E vamos ver. Esse Racing pode definir alguma coisa nesse grupo. Fala, Zupa, você Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal, mas vamos repercutir aqui o lance do gol do América de Cali, né? Onde aí na internet aí tá circulando que o jogador tava impedido, né? Se a gente ver para essa linha aí, né? Dá pra ver que o jogador ele tá com o pé ali avançado, né? O jogador vermelho ali, do time vermelho, né? Tá com o pé avançado ali à frente dos jogadores do Corinthians, né? E assim, né? Ganhou vantagem ali na frente, né? Então era para ser dado impedimento, assim como muitos estão, né, pedindo aí nas redes sociais, né? O que você acha, torcedor? Vendo essa imagem aí, né? Essa imagem não tá muito boa também, né? Mas vendo essa imagem aí, você acha que era para marcar impedimento ou não, né? Eu olhando essa imagem aqui, eu vejo que era para ser impedimento, né? Aí o Corinthians estaria vencendo por 1-0 ainda, né? E esse gol não teria valido. Mas, né, o juiz estava lá com o VAR, analisou o lance e não marcou o impedimento, né? Seguiu o lance aí. Para mim, nesse lance aí, tá inconclusivo. Para mim, não dá para ter noção se foi impedimento ou não. Mas o pé ali que tá ali parece do jogador do América de Cali. Então, era para ter sido impedido. Dê sua opinião aqui. Essa é a minha opinião. Dê sua opinião para você também, que é muito importante para nós. Agora, valeu e até o próximo vídeo.